Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo aqui do nosso canal Descomplicando o Meio Ambiente e Cidadania. Eu me chamo Amanda e hoje eu vou falar sobre o objetivo número 1 da ODS 2030. Então, sobre o que trata o objetivo número 1? A gente está falando aqui sobre a erradicação da pobreza. E por que isso é importante? Isso é mais importante, na verdade, do que a gente imagina. Quando a gente fala de erradicar, de acabar com a pobreza, parece ser algo bem difícil, algo bem complexo, né? Porque a pobreza ela existe em todo mundo, né? Mas nós temos ainda uma realidade bem deturpada quando falamos de pobreza, né? Apesar de termos a consciência que existem pessoas que morrem de fome, a gente acha que essa realidade está bem distante da gente, quando na verdade existem pessoas em todo o mundo, né? Segundo dados do próprio IBGE, mais da metade assim, da população vive com menos de $2 por dia, e o que dá cerca aí de $1,25 por dia. Isso é muito pouco, né? São pessoas que de fato não têm o que comer, não têm o que beber e acabam morrendo aí de desnutrição. Então é uma situação que precisa sim da intervenção do governo, né? E por essa razão que foram criados esses objetivos, para que esses subobjetivos, né? Para chegar no objetivo maior, que é a erradicação da pobreza, para que essa realidade mude, né? Porque isso é uma questão humanitária, né? Nós não podemos aceitar que existem polos bem distintos, bem extremos, né? Enquanto existem pessoas aí no mundo todo com desperdício de alimento, né, acumulando muito bem material, às vezes acumulando um patrimônio que nem é necessário para aquela pessoa, né, sobreviver, e outros que não têm um mínimo de dignidade, né, morrem de fome, não têm o que comer, não têm o que beber, não têm acesso à eletricidade, não têm acesso a uma casa, né, um lugar para descansar, para criar os seus filhos. Então, muitas crianças, cerca de 22 mil crianças, morrem por dia de fome. É uma situação, de fato, muito alarmante, né? E que precisa de alguma medida, de alguma intervenção. E é por essa razão que foram criados esses subobjetivos, certo? E de que forma que a gente pode chegar e erradicar com a pobreza, né? Porque não basta diminuir, ela tem que acabar. A gente não tem como simplesmente tirar do mais rico e dar para o mais pobre, né? O que o governo poderia fazer em tese, partindo desse pressuposto, seria aumentar imposto para o mais rico e tal, de forma que pudesse ser revertido de alguma forma em políticas públicas, em medidas sociais para o mais pobre. Isso faria sentido. Mas não dá pra gente simplesmente chegar no mais rico e tomar e dar pro mais pobre, né? Então, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais consciente, né? De fato, aí tá promovendo essas políticas públicas, tá oferecendo oportunidade ao pobre para que ele se iguale, não que ele se iguale ao rico, porque isso é muito difícil, mas que ele consiga ter pelo menos uma vida digna, né? Ter o que comer, ter onde morar, ter o que vestir, os filhos irem à escola, ter um trabalho, né? Ter uma profissão. Então, de fato, essa é a principal motivação, né? Da ODS, desses objetivos aí estabelecidos até o ano de 2030. E de que forma, né, a gente pode fazer isso? De fato, implementando medidas de proteção social, né? Então, formas de resguardar essa situação, essa população, perdão, essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? De resguardar, de proteção. Outra forma de fazer isso seria oferecendo direito à propriedade, né, a maior acesso das camadas mais pobres aos serviços básicos de saúde, de encanamento, enfim, tudo que possa aí, de fato proporcionar a ele uma vida mais digna, né? Uma vida onde ele possa ter o básico, ter o mínimo para sobreviver. Então, galera, agora que a gente já sabe, né, a principal motivação e a forma como fazer isso, eu vou dar uma lida aqui para vocês, pontuar cada subtópico do objetivo número 1, para que a gente possa, de fato, ver na íntegra o que o governo pretende, né, com isso.
1.1, né, fala o seguinte: até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 ao dia, foi o que eu citei no início do vídeo, né? De fato, pessoas que vivem aí em extrema pobreza, em extrema situação de vulnerabilidade, porque $1 por dia não tem como alimentar uma família, é impossível, né? 1.2 diz o seguinte: até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais, né? Então, aí especificando o público-alvo, né, que seria todos de uma forma geral. 1.3, implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Então, quando ele fala de piso aí, ele está se referindo a valores mínimos que essas pessoas deveriam receber, né, para que não passem fome e vivam uma vida com um mínimo aí de dignidade, certo? 1.4 fala o seguinte: até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos de propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, como herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo também microfinanças. Então, possibilitar, como eu falei, possibilitar ao pobre a mesma oportunidade, os mesmos meios que aquela pessoa de classe média ou classe média alta tem, certo? 1.5 fala o seguinte: até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade desses a eventos extremos relacionados ao clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Esse é um ponto também bastante importante, né? Aqui na nossa região, no Brasil, a gente vê muito essa situação de pessoas que sofrem com enchente, né, com desmoronamento de casa, sempre que tem chuva, esse tipo de coisa. Então, esse objetivo, esse subobjetivo, né, ele visa proteger essas pessoas que passam por esse tipo de situação, certo? O que é totalmente relevante, porque essas pessoas elas ficam desabrigadas e, consequentemente, podem aí sofrer todo tipo de situação que a extrema pobreza vá causá-la, né? 1.A fala o seguinte: garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que países em desenvolvimento, em particular países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as dimensões. Então, ele visa de uma forma geral, né, todos os países se mobilizarem nesse sentido. E 1.B, por fim, para fechar, fala o seguinte: criar marcos políticos sólidos em níveis nacionais, regionais e internacionais com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados na ação de erradicação da pobreza. Então, de fato, aí está mobilizando todos os países e, como posso dizer, incentivando, né, de fato, que esse plano ele seja colocado em prática e ação, certo? Então, eu agradeço a você que ficou até o final, que assistiu e que, de fato, pôde entender um pouco mais aí sobre esse objetivo número 1. Então, vamos juntos? Valeu! Muito obrigada pela atenção e tenham uma ótima semana.